Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Bora Falar de Branding e Reputação. Conversando hoje sobre a marca Cielo, considerada pelo último Top of Mind como a empresa de maior recall dentro do segmento de meios de pagamento. E por que que eu estava refletindo? Porque talvez você tenha uma percepção equivocada. Quando você fala da marca Cielo, você liga automaticamente a maquininha, mas a empresa é muito mais do que isso. A gente vai aprender com a Natália Garuti, que é gerente de marketing, sobre o propósito da empresa, sobre o uso inteligente da inteligência artificial, ficou meio pleonasmo, né, sobre o uso inteligente da inteligência artificial, em prol de trazer soluções para pequenas e médias empresas, e eu acho que vai ser muito bacana a gente conversar sobre isso. Eu conheço a Natália. Natália é uma jovem executiva que tem muita energia, muita garra, tem uma vivência muito grande, tem 9 anos de Cielo, por exemplo, e vai poder construir bastante no nosso conhecimento sobre essa marca tão relevante dentro do segmento financeiro nacional. Só um minuto antes de chamar a Natália, eu queria só que você clicasse aqui embaixo, caso você curta, né? Só lembrando, o Bora Falar de Brand é um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação corporativa, que tem como único propósito, o Bora tem como único propósito levar conhecimento para quem precisa do conhecimento para fazer cada dia melhor. A gente utiliza da nossa rede de alunos de MBA e jovens executivos que querem, de alguma maneira, aprender sobre o ecossistema de gestão de marca, tudo que gravita em torno de uma organização, o tal dos 360, né? Uma visão 360. E a gente não usa como um projeto acadêmico, a gente não tem nenhum objetivo de comercialização de espaço, mas sim de fazer esse conhecimento chegar a quem é relevante. Então, se você curte o Bora, clica aqui embaixo, por favor, dá o seu ok, e principalmente compartilha esse conteúdo, esse e todos os demais, junto para quem precisa desse conhecimento. Então, em um minuto, especificamente em um minuto, a gente traz Natália Garuti, gerente de marketing da Cielo. Pessoal, voltando agora ao vivo e a cores com Natália Garuti, a gerente de marketing da Cielo. Eu queria só começar dizendo que nós estamos na conversa de número 99, eu esqueci de falar isso na abertura, estamos quase no 100, e estamos reservando principalmente essa última milha para chegarmos em 100 em conversas especiais, e a Natália é uma delas. Nosso objetivo sempre é trazer pessoas interessadas e interessantes, e vocês vão conhecer, ao longo de toda a conversa, o amor, a energia e a disposição que a Natália tem para falar sobre contar tudo para a gente sobre Cielo e sobre atividade de marketing. Seja muito bem-vinda, Natália. Tudo bem com você? Oi, Daria, um prazer estar aqui falando com você hoje. Queria agradecer a oportunidade, falar que vai ser ótimo papo aqui, tanto pessoalmente como profissionalmente, em nome da Cielo. Que bom. E aí, só para fazer aqui a primeira apresentação, e a gente vai depois perguntar para ela, mas a assessoria gentilmente já mandou aqui um pouco da informação da Natália. Tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e marketing, formada em publicidade e propaganda, a gente vai aprender depois aonde ela estudou, com pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em marketing, atuando no desenvolvimento e na estratégia de comunicação de produtos e serviços de marketing. A gente vai perceber que ela passou por diferentes áreas da Cielo. É responsável por planejamento 360, o que é sempre um desafio muito grande, pensar no todo e não em parte. Criação, aprovação de mídia e análise de resultados. Lidera a equipe multidisciplinares e desenvolve estratégias comunicacionais integradas. Então, dito isso, mais uma vez, seja muito bem-vinda. A gente começa sempre, Natália, com uma pergunta muito simples, que é pedindo para as pessoas contarem um pouquinho da trajetória, né? Aonde você estudou e o que te fez chegar até aqui. Ah, bacana. Eu estudei na Unisa, né? Publicidade e propaganda. Já tenho aqui mais quase 20 anos de profissão. E, na verdade, eu cheguei na publicidade e propaganda porque acho que lá nos meus últimos anos de escola,
lá no meu ensino médio, eu fui conhecer uma agência muito importante, né, de publicidade, a Macan, e eu tive a oportunidade de ver na ponta desenvolvimento de criação. Minha cunhada trabalhava lá no atendimento, fiquei um tempo lá na ilha de edição, então acompanhando a edição de monstros criativos. Foi uma super experiência, né? Eu conheci todos os departamentos lá da agência e eu me apaixonei. Me apaixonei pela oportunidade de você promover marcas através de criação, de mensagens, de atributos. E aí, depois disso, eu falei, cara, acho que eu quero fazer isso para minha vida. E então me formei em PP, trabalhei por mais de 10 anos em agência de publicidade. Trabalhei Foi em na Unisa, agências né? como a Foi na Unisa que você se Foi formou? na Unisa que eu me formei. E aí eu trabalhei por mais de 10 anos em publicidade, em agência de publicidade, trabalhei na Young Rubicon, na DM9, na G2, atendendo contas globais, contas locais, bens de consumo, serviços. E depois, até um cliente meu, de uma das agências, estava trabalhando aqui na Cielo e me trouxe para cuidar de campanhas aqui dentro. E também foi uma oportunidade, foi quando eu também falei, cara, não, vai ser muito interessante para mim me desenvolver um pouco mais dentro do marketing, né? Não trabalhar só em uma única ponta, que no caso é a ponta de campanha, mas me aprofundar no go-to-marketing de produtos e serviços, né? Na estratégia como um todo, se o produto ele está aderente ao mercado, se o pricing é correto, se a segmentação é correta. Então, foi uma super oportunidade. E aí foi quando eu fiz a minha pós-graduação em marketing na SPM, e foi muito rico para mim, porque me deu muito embasamento para todo o meu plano de carreira que eu tive na Cielo. Estou 9 anos na Cielo, eu comecei aqui quando eu tinha 9 pessoas, hoje em dia a gente está falando de mais de 100 pessoas, o marketing ganhou muita robustez aqui na Cielo, e aí eu venho crescendo profissionalmente dentro da Cielo desde então. Como eu disse, eu comecei cuidando de campanhas, então a gente entrou fez uma campanha grande de marca, né? A gente tinha um bom investimento aqui em mídia, e aí eu fui ganhando novos escopos e novos skills. Eu passei também a cuidar do time de produtos, então trabalhando em todo o go-to-marketing, toda a esteira de desenvolvimento de produtos, até a proposta de valor, até a evolução do look and feel. Mais tarde eu também tive a oportunidade de trabalhar com a gerência de marketing de negócio, que é muito legal, porque a gente trabalha em todas as estratégias dos times que estão na ponta, e também toda a esteira de precificação, né? Quais são as ofertas mais aderentes, o que eu posso fazer para aumentar a rentabilidade, aumentar a penetração, né, de clientes aqui na Cielo. Foi uma super experiência para mim, e também me deu essa vivência do dia a dia, vivência do cara que está lá na rua, né, lá no balcão, entendendo o que está acontecendo. Foi muito bacana, me deu muita visão mesmo de gestão de um negócio, né? E aí, mais tarde, enfim, muito legal, eu engravidei, saí de licença maternidade e fui promovida durante a minha licença, uma coisa muito legal aqui na Cielo, e virei gerente de marketing institucional. Então, aí eu aprendi outras coisas, né? Fui na cadeira de PR, endomarketing, eventos, né, que é um escopo também que a gente tem feito muito aqui ultimamente na Cielo, até eu voltar para minha cadeira hoje, né, como marketing institucional, de marca, e dentro de marca a gente tem uma house de mais de 10 pessoas, então eu tenho um hub de criação aqui, muito interessante, que a gente une aqui criativamente o time comercial, peças, campanhas, e também o marketing de produto que está aqui sobre minha gestão. Então, realmente é um time bem multidisciplinar, são muitos skills, e é uma delícia fazer. Amo fazer isso. Então, só um minuto, Natália. Se você que está nos acompanhando, caso você tenha perdido essa primeira fala da Natália, eu acho que é importante você voltar, principalmente se você está pensando em trabalhar em marketing e comunicação ou fazer uma mudança de carreira, porque toda vez que eu entrevisto uma profissional e ela tenha passado por diferentes áreas, a pessoa ganha repertório,
ela ganha, sim. acima de tudo, o que possibilita hoje, quando eu fiz a introdução, que é olhar de forma 360. Quando você fica simplesmente numa cadeira e não tem nenhum demérito, seja comunicação interna, seja publicidade, seja redes sociais, você pensa muito compartimentado. Então, essa é Uhum. uma mega oportunidade que a gente recomenda que todo mundo tem, que todo mundo que está nos assistindo tente fazer, que é o conseguir passar por diferentes etapas do processo como um todo de comunicação, de marketing, de gestão de marca, porque você vai conseguir ter uma visão muito mais abrangente. Às vezes, uma pecinha que você muda num lugar, ela tem um impacto no outro, e como você está olhando de forma compartimentada, você não vê o todo. Então é muito legal ter uma profissional como a Natália. Me surpreende ela dizer que tem só 9 anos de Cielo, porque parece que tem 19, por exemplo. Tal É é uma essa vida aqui, jornada. viu? Mas é muito bacana perceber que ela passou por produtos, por negócio, e hoje tem uma responsabilidade muito maior, inclusive a house da organização. Queria entrar, então, no território de Cielo, queria entender um pouquinho quais são os grandes pilares dessa marca e o que motivou, o que mudou do rebranding que aconteceu em 2019. Entendi. Então, falando um pouquinho do contexto da minha marca, e aí depois eu falo um pouco dos pilares, a Cielo, em 2000, eu entrei em 2016, né? Foi quando a gente entrou num cenário que a gente fala de full acquire, que a gente quebrou essa definição de que cada marca era responsável pela transação de uma bandeira. Até esse cenário, existia no mercado 2, 3 marcas e era quase, na real, era um grande duopólio, né? A Cielo tinha as transações de uma bandeira específica, o nosso concorrente tinha de outra bandeira, e a gente meio que nadava de braçada, né? Porque o estabelecimento era as duas bandeiras mais representativas do país, e o estabelecimento ele tinha que ter as duas marcas para ele poder transacionar e, né, ter lucro com vendas em Uhum. cartão. O Banco Central atuou, ele quebrou essa exclusividade, e aí de um dia para o outro a gente saiu de um cenário de 3, 4 concorrentes, um cenário de 50 concorrentes, né, no mínimo. Assim. Cada dia nascia um novo adquirente, um novo concorrente para nós, o que mudou completamente como a gente lidava com o mercado. A gente tinha um público que olhava a gente de uma forma distante. Poxa, a Cielo vive num pedestal aqui, eu tenho que ter a Cielo é cara, porque, obviamente, a gente tinha era um outro cenário do mercado, um cenário que, cara, eu preciso humanizar minha marca. Eu preciso mostrar que a minha marca é para todos, porque quando esse cenário abriu, o público, o pequeno empreendedor, o ambulante, ele teve acesso a vendas em cartão de crédito, ele teve acesso à solução de captura, e isso fez com que a minha marca tivesse que ser mais, ela tivesse que ser ela tivesse que atender toda a base de clientes, do pequeno ao grande. Então, isso mudou muito minha atuação de trabalho, e para isso eu precisei fazer um rebranding, que foi o rebranding de 2019. Por quê? A Cielo, ela sair dessa posição de líder absoluto, duopólio, eu tenho que ficar com ela para uma posição, cara, eu tenho que ser uma marca desejada, as pessoas têm que entender que eu sou para todo mundo, que eu sou humana, que eu sou próxima, que eu sou olho no olho. Então, esse movimento, ele foi um movimento de dentro para fora e que trabalhou com diversos pilares de comunicação, proposta de valor de marca e chegou efetivamente até o nosso logo. Porque o nosso logo antigo, ele era um logo que era uma engenhoca, ele parecia uma máquina, né, uma traquitana. E hoje em dia, se você olhar o nosso logo, ele é super fluido, ele é bem orgânico, para mostrar que os processos de transação, assim, eles têm que ser fluidos, eles têm que ser quase que invisíveis. O momento da compra, ele tem que ser um momento quase imperceptível, né? Então, a gente tem que levar isso para o cliente. E, obviamente, toda essa evolução do mercado, ela exige também uma nossa evolução como empresa e como negócio. Obviamente, existe o meu core business, que é a solução de captura, que é a maquininha. Hoje em dia, eu estou presente em 700 mil estabelecimentos, eu faço 13 mil transações por segundo no Brasil. Eu tenho um recorte do varejo brasileiro absurdo. Mas esse é meu core business, muito bom. Mas existem outras avenidas de negócio aqui que eu preciso estar presente. Então, eu tenho aqui
toda uma esteira de produtos de dados hoje, né? Eu tenho Big Data, eu tenho o CVA, que é um recorte que eu dou para o mercado para falar de evolução de diversos setores aqui no Brasil. Eu também tenho serviços de valor agregado, serviços de antecipação de vendas, outros produtos que eu posso vender e facilitar a vida de quem tem um negócio, de quem está lá com a barriga no balcão. E eu também, obviamente, tenho toda a minha esteira de tecnologia, Payface, Palm Bank, né? Produtos com vendas realizadas com a palma da mão. Então, tem toda uma esteira de inovação que eu preciso fazer ela girar, porque eu quero posicionar a Cielo como uma empresa de tecnologia. Então, isso faz parte de um storytelling que eu tenho contado desde 2019, a partir do rebranding da minha marca. Então vamos voltar, vamos só, porque eu estava de cabeça baixa, porque eu estava anotando aqui, eu acho que é importante para quem acompanha a gente. Ela tá dizendo, acima de tudo, né, que em um dado momento o mercado se apresentava de uma forma e por conta do regulador o mercado muda, ele se abre, ele se modifica muito mais, que o que você tinha um número, não é nem restrito, né? O que você olhava no olho era quase um fla-flu entre duas marcas, você passou a ter um conjunto de novos entrantes, cada um com o seu argumento, a transação é mais barato, o meu sinal é melhor, etc e tal, não cabe aqui. E a empresa teve que, não sei se é o melhor verbo, mas se modernizar, se reinventar. Isso e mesmo. Aí a Natália explica principalmente como é que ela sai de uma postura, ela não, a empresa, né? Se ela sai de uma postura que talvez tenha, palavras dela, um distanciamento com algum, para ser uma marca próxima, acima de tudo, para ser uma marca que esteja com o vendedor de coco no Ibirapuera, com o vendedor de picolé na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, ou em Manaus, ou em qualquer parte Isso do Rio de mesmo, Janeiro. uma marca Brasil, democrática, né? Uma marca democrática. Adotando, acima de tudo, né, essa postura de que, de alguma maneira, ela impulsiona negócios, ela traz competitividade para quem está perto, quem faz parte do ecossistema da Cielo. Só uma pergunta, você falou de dados, você falou de serviços de valor agregado, né? E falou 700 mil estabelecimentos. 700 mil estabelecimentos significa desde um varejão, um restaurante, até esse vendedor, ou não estamos contando com os autônomos? Que a gente inclusive autônomos, é todo mundo que tem um EC. A gente chama de EC aqui internamente, que é tipo um CNPJ. Esse cara, ele pode ter diversas máquinas, então não estou contando por máquina, mas eu estou contando o dono do estabelecimento. O cara que tem o CNPJ ou o CPF, entendeu? Tá, ok. E aí é importante também falar que obviamente, a gente pensa, né, na máquina especificamente, mas eu também estou falando de soluções desmaterializadas, que a gente chama, que são quem tem soluções de e-commerce, quem tem o Tap on Phone, que faz a transação sem maquininha, quem faz pagamento por link. Esse cara também é um EC, né? Ele também é um estabelecimento aqui dentro da Cielo. Entendi. Na minha preparação para a conversa com você, eu aprendi que vocês adotam uma abordagem orientada por dados. Né? E você falou ainda há pouco sobre isso, com foco em comportamento real e entrega de valor prático. E que a centralidade no cliente, estou olhando aqui a minha cola, é o pilar que guia desde a concepção de produtos até a comunicação. Vamos falar um pouquinho mais disso? Porque isso hoje, né, é desnecessário dizer, mas hoje dizem que os dados é o novo petróleo. Você pode conseguir perceber claramente que eu sou mais ou menos competitivo no meu bairro, se eu sou, de alguma maneira, estou dentro ou fora do ticket médio, imagino eu. Queria que você explorasse um pouquinho mais isso com a gente. Então, acho que os dados, ele está presente em todo o ciclo de vida do cliente, desde a prospecção até o momento de retenção, né, do nosso cliente. Então, falando de prospecção especificamente falando, hoje a gente trabalha em diversas linhas de mídia, a gente tem aqui mídia contextualizada, então a gente usa o criativo de acordo com o que ele está buscando, o que ele está lendo, e esse tipo de mídia, né, mídia em contexto, ele gera, assim, um recall maior do que mídias, enfim, que você compra canais normais, assim, um recall maior de 63%. Então, a gente vê que quanto mais eu coloco a minha marca, o meu criativo, né, dentro do contexto do que a pessoa está consumindo, mais recall eu tenho para minha marca.
Outro exemplo também que eu faço muita otimização aqui por AI, otimização de criativo. Então, peças que eu tenho esse tipo de otimização, que ela está, de repente, focada, ela tem um criativo específico para os MCCs, que a gente fala, né? São os tipos de estabelecimento, tipo farmácia, restaurante, que ela tem a linguagem, ela tem um look and feel específico para aquele cara, ela gera mais ou menos 180% a mais de conversão lá na ponta. Então, a gente trabalha muito isso, muito as bases, as listagens, mídia por AI, por interação, e aí esse cara clica, ele entra no meu site hoje, eu analiso o seu perfil e eu mostro uma proposta de valor, uma oferta específica para o perfil do seu estabelecimento. Então, existe já essa análise desde a mídia até a porta de entrada do meu estabelecimento, da minha marca, né, do site. Natália, A partir do momento que eu consigo... Pode falar, desculpa. Desculpa. Só para ficar claro para quem está acompanhando, vamos dar um exemplo que eu conheço porque a gente já conversou. Vamos supor que eu abri uma farmácia ou eu abri uma pizzaria. Sim. Como é que essa orientação por dados me ajuda a compreender melhor o meu negócio, a realidade do meu segmento e a minha competitividade dentro do segmento? Vamos dar só esse exemplo, por favor. Suponhamos que você abriu uma farmácia. Você foi impactado com uma mídia específica para o seu negócio, que tem algum look and feel que vai te remeter à farmácia. Quando você entra no site da Cielo, você vai ter uma proposta de valor e um pricing específica para o seu segmento, mais ou menos para o porte do seu estabelecimento. Quando você entra na Cielo e se você se credencia na Cielo, você tem um serviço muito legal, por exemplo, que é o Farol. O Farol, ele é um recorte, ele é um mapa do seu estabelecimento versus concorrentes da sua região. Então, o que você pode ter? Você pode ter acesso, se o seu ticket médio, ele está aderente ao ticket médio dos seus concorrentes da região, você consegue ter um recorte de quais são os seus dias de maior e pior movimento, qual é o fluxo do que as pessoas que você tem versus o concorrente. Por exemplo, a gente tem um exemplo, um cliente aqui nosso, super famoso, um monte de case que ele faz aqui nosso, que ele descobriu que domingo, na hora do almoço, era o dia que ele mais vendia. Por quê? Nesse recorte aparece que os concorrentes dele estavam fechados. Então, o dia de maior faturamento dele era de domingo. Então, ele deixou para fazer uma porrada de oferta de domingo, porque ele sabia que ele ia dar uma tunada no faturamento dele, abrir, né, preparar a loja dele, colocar mais pessoas lá trabalhando e atendendo, e aí ele também conseguiu ter recorte de quais eram os piores dias, para ele poder fazer ofertas, poder fazer promoção nesses dias, e também mexer aqui no mapa de colaboradores. Pô, esse é um dia que eu tenho menor fluxo, eu posso liberar os meus funcionários aqui para dispensar, né, para eles terem as folgas deles nesses dias, então ele consegue organizar a loja dele e entender quais são as ações de marketing mesmo que ele pode fazer no dia a dia da loja para ele gerar mais conteúdo. Então, se você ter uma ideia como o dado, a gente é orientado a dado do começo até o meio do ciclo de vida. Esse cliente, por exemplo, quando ele liga para a minha central de atendimento, quando a gente também tem todo um monitoramento para entender, o perfil desse cliente, talvez ele esteja querendo alguma coisa específica. Então, a URA já tem esse tipo de análise preventiva para a gente poder soltar a mensageria ou mandar ele para uma central específica de acordo com o perfil desse cara. Também tem uma coisa muito legal, uma coisa que a gente fala muito, porque realmente é um diferencial da Cielo, que a gente fala que é uma análise preditiva, né? Todas as nossas centrais de logística, elas têm. Então, como é que funciona? Eu vou monitorar a qualidade, a saúde da sua máquina. Então, pelo seu tempo de uso, quantas transações você tem por dia, eu consigo mais ou menos saber se, acho que talvez a bateria da máquina dele já deve estar... né, o tempo de vida dela já deve estar batendo, já deve estar no limite, ou a carcaça da máquina dele já tem muito tempo de uso. Então, eu preventivamente, para você não ficar parado lá no seu estabelecimento com uma máquina, eu troco a sua máquina. Então, isso é uma coisa muito bacana para a gente manter o cliente sempre vendendo, sempre, né, gerando negócios, fazendo transações. E aí, isso, né, falando toda essa camada, mas também existe um recorte, como eu falei, a gente é responsável por 7% do PIB brasileiro de transações. Então, eu tenho um recorte muito grande do varejo brasileiro. Eu uso esse dado para dar insumos para o mercado, para falar, poxa, na Black Friday as tendências do ano passado foram tal,
né, temos algumas projeções, várias, sempre pós-Black Friday, muitos veículos utilizam os nossos dados para dar o recorte, tal segmentos melhoraram, outros pioraram, enfim, e eu também uso esse dado que eu tenho para oferecer para o cara que é o grandes contas, para grandes empresas, preciso fazer uma estratégia aqui de ampliação das minhas franquias, a gente vende um setorial que mostra quais são as regiões que ele tem mais possibilidade, mais fluxo de cliente, aonde tem poucos franqueados concorrentes, então a gente tem muito dado que a gente entrega para o mercado, que a gente vende para os nossos clientes, para ajudar ele a definir a melhor estratégia de expansão dos estabelecimentos deles. Ótimo. Obrigado por ter feito esse exemplo, porque eu acho que fica muito mais claro para todo mundo. Eu queria pegar desse fundo de tela que tem aí, né, soluções que impulsionam o negócio, e puxar também, associar com a campanha que vocês têm, que é Quem Resolve, que acabam tendo a mesma função, que é demonstrar essa proximidade, essa parceria e essa empatia com os donos de estabelecimentos, independente do seu tamanho. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que tudo isso foi uma decorrência natural do rebranding e vem desde então, ou é uma campanha nova, é uma campanha recente? Queria que você falasse um pouquinho do Quem Resolve. Nos últimos 3 anos, a gente tem trabalhado no storytelling de comunicação, que é colocar a Cielo num território de parceria de quem tem um negócio. Eu sou o melhor parceiro para quem tem um negócio no Brasil, um território que a gente tem trabalhado muito. Então, a gente tem colocado muito como uma assinatura de marca, né, de campanha, que é juntos pelo seu negócio, porque eu estou com você para fazer o seu negócio acontecer. Então, nos últimos 3 anos, a gente tem trabalhado essa assinatura e a gente tem evoluído o discurso e comunicação ao longo, né, da campanha. A gente tem uma campanha por ano ao longo das nossas campanhas anuais. Todo ano, a gente geralmente faz um pré-teste de algumas linhas com os nossos clientes de diversos segmentos, do pequeno ao grande, para entender a aderência. E das linhas que a gente teve esse ano, a Vitoriosa foi uma que usava um insight que é muito verdadeiro, eles se reconheceram muito, que é, quem está lá no balcão, ele é a melhor pessoa para conhecer as necessidades do cliente. Tanto que a gente tem algumas brincadeiras, que é o cara que come batata frita com sorvete, sabe? Sabe essas especificações que só o dono do estabelecimento sabe? Esse foi o grande insight criativo, que ele tem um pouco de humor, mas ele é muito verdadeiro. E aí a gente fala que o cara que está no estabelecimento sabe o que o cliente quer. E a Cielo sabe o que ele precisa para que ele consiga ter todos os seus problemas em soluções de pagamento resolvidos pela Cielo. A gente entra nesse papel da empresa que está ajudando ele a resolver o dia a dia de quem tem um negócio. E é importante falar do dia a dia de quem tem um negócio no Brasil, porque uma preocupação que a gente teve muito grande dessa campanha é reproduzir a regionalidade das diversas regiões do nosso país. A gente está, como eu disse, em 99% do território brasileiro, né? E o que os nossos clientes trouxeram nesse pré-teste que foi muito interessante cara, vocês precisam ressaltar os serviços de vocês. Além de ter uma boa ideia criativa, eu quero ver tangibilizadas as soluções, porque a Cielo é a maquininha que não falha. A Cielo quando eu tenho uma outra adquirente e aquela outra da pau, é a maquininha que eu tiro do lado e falo, passa aqui que essa vai. Entendeu? A Cielo funciona no meio lá no Pará, lá no meio do catamarã, que é onde a gente colocou a nossa campanha, entendeu? Eu tenho um case emblemático aqui do cara lá no meio do Rio Amazonas com a maquininha da Cielo fazendo transação, porque a Cielo pega. Então, a gente tem essa preocupação de pegar a nossa campanha e não deixar ela no eixo Rio-São Paulo, metropolitana. Como que eu posso trazer isso e falar a língua de diversas regiões do Brasil? Então, se você vê o nosso filme, eu tenho um sotaque diferente, eu coloquei diversas regiões, diversas representatividades dentro da comunicação, diversos tamanhos de estabelecimentos, para que o nosso cliente tenha identificação de mensagem, identificação visual, e eu também tenho uma estratégia grande de ofertas regionalizadas para que a gente consiga atender as dores de cada né, de praças prioritárias aqui da companhia. Então, a gente tem muito esse olhar. Como que eu faço a minha comunicação ser aderente para diversos públicos em diversas regiões?
voltar naquela expressãozinha que eu sempre uso, se você perder os últimos 2 minutos, volta um pouquinho. Isso que a Natália acabou de falar para a gente é super relevante para profissionais de comunicação, de marketing, que é, a partir de um conceito central, você conseguir fazer com que cada região, Salvador, Sul, Nordeste, São Paulo, sei lá, Faria Lima, Mato Grosso, por exemplo, por aí vai, elas se percebam dentro da mesma, em cima do mesmo, vamos dizer, chassi, como se fosse um carro, mas Uhum, você tem as customizações de comunicação necessárias e, como ela disse, inclusive as promoções personalizadas, porque aí você uhum, aproxima. Um erro que eu vejo em várias organizações é ter, dentro do conceito pasteurizado do One Voice, você faz uma comunicação, espelha, por exemplo, a praia no Rio de Janeiro, ou espelha o centro, sei lá, o centro financeiro de São Paulo, e acha que isso é uma realidade que uma pessoa no Nordeste, com uma outra temperatura que uma pessoa do Sul, porque se nesse momento faz calor no Nordeste, a gente passa por uma onda de frio, por exemplo, né, hipoteticamente, no sul do país, e que elas tenham a mesma percepção de marca. Ao passo, se você humaniza, e aí é um outro debate que a gente não vai entrar aqui, né, o quanto ajuda a IA em acelerar, mas também perde dessa imperfeição humana, dessas características humanas, eu acho muito interessante isso que a Natália falou, por isso que eu te convido a revisitar tudo que ela falou. A partir de um grande conceito criativo, você conseguir desdobrar isso de forma regional, para que as pessoas se percebam, não só na comunicação, e às vezes até na linguagem. A gente fala vários idiomas dentro do nosso idioma do país. Às vezes a mesma uhum. palavra tem significados diferentes. Isso é fácil para quem tem essa experiência de viajar pelo Brasil e ter a tal do que ela falou das promoções personalizadas. Parabéns, Cielo. E aí eu queria puxar, Natália, e para quem duvidou do que eu falei lá no início, lembra, né? Eu falei que a Natália é uma pessoa super apaixonada e com uma mega energia para falar sobre tudo toda a carreira dela, e principalmente toda a evolução dentro da Cielo. E aí, naturalmente, você regionaliza comunicação e promoção, em algum momento você chega nos eventos. E aí você tá, Sim. vou usar minha cola aqui, Lollapalooza, Oktoberfest, estão falando de locais bem diferentes, São João de Campina Grande, uau, e Rock. João Rock no Festival de Parintins. Como é que essas ativações como um todo complementam essa estratégia de fortalecimento de marca e encantamento do cliente? Muito, né? A gente tem uma preocupação aqui, uma preocupação cultural. A gente tem dois controladores, né? Que é o Banco do Brasil e o Bradesco, e eles têm também uma esteira importante de eventos, e muitos desses eventos a gente está com ele, mas o que é importante desses dois bancos, e que também está muito em sinergia aqui com a Cielo, a gente quer promover a cultura brasileira. A Cielo, esse ano, ela faz 30 anos de mercado. Ela cresceu junto com o varejo brasileiro e ela aprendeu junto com o varejo brasileiro. Então, é normal que em todo esse período eu queira promover o Brasil e sua cultura. Então, a gente tem muito essa ambição da gente estar presente, dando uma boa experiência nesses eventos. Então, hoje, realmente, fiz Lola, Oktober, Run Rock, Parintins, eu tenho uma entrega aqui de apresentação de marca muito importante, porque esses eventos, eles promovem a minha marca num público diferente e eles também promovem minha marca em outro lugar, que a gente fala muito aqui, né, do story living, que é ele está vivenciando ele está tendo uma experiência memorável e nesse momento ele está consumindo a Cielo da forma mais fluida possível. E é essa que é a nossa missão. Então, a gente também cria momentos, a gente faz ativações que realmente impactem o público que está lá, que eles também podem ser meus clientes. O Brasil é um país empreendedor, então o cara que está lá também pode ser um empreendedor. Então, eles têm um contato com a minha marca de uma forma muito fluida, num momento muito relevante da vida dele. Então, existe uma entrega muito importante de marca, que é colocar eu promovendo a cultura brasileira, eu também em contato, né, em diversos eventos com cada um dos meus controladores, então fazer um link de marca que é importante,
Mas também, obviamente, porque no final do dia a gente também, né, quer fazer negócio, eu por trás das transações desses eventos, gerando receita aqui para a Cielo. Porque, por exemplo, quando a gente fez João Roque, quando a gente fez Parintins, nesse período eu faço um monte de arração comercial lá nas praças. Eu promovo os empreendimentos locais, entendeu? Então, para nós, é uma junção, onde eu tenho experiência de marca, mas eu também tenho, eu estou evoluindo com entrega de negócio e de receita para a companhia. Então, para nós é muito importante juntar esses dois pilares e, obviamente, colocar a Cielo nesse território de gerar experiência e promover a cultura no Brasil. De começar o meu processo de entrevista, para mim não era claro, sou um leigo, né? Estou olhando marcas em geral, mas a Natália falou uma coisa que, para você que está nos acompanhando, a Cielo ela tem duas grandes empresas administradoras, Banco do Brasil, que é um banco centenário, Bradesco, um dos maiores bancos desse país, os dois juntos formaram a Cielo. E aí o que ela fala que ela também não pode trabalhar de forma dissociada desses dois grandes acionistas da Cielo, ela tenta fazer algum tipo de integração com eles para gerar sinergia e oportunidade. E quando ela fala do arrastão comercial, ela está falando, acima de tudo, de mobilizar a força de vendas local para aproveitar esse grande momento para expandir, sejam novos estabelecimentos, ampliar dentro dos estabelecimentos já existentes, ela gera uma grande oportunidade. Natália, proteger a reputação, e aí somos uma consultoria dessa temática, proteger a reputação cada vez mais dentro desse ambiente incerto que nós vivemos, ele é uma necessidade estratégica. Tanto o proteger como o desenvolver, ampliar valor a partir da percepção da reputação. Como é que vocês fazem a gestão da reputação da Cielo? Olha, primeira coisa, a gente tem que gritar o nosso principal pilar, que é confiança. A gente não chegou até aqui se os brasileiros não confiassem na nossa marca. Então, assim, hoje a gente é reconhecida por 98% dos brasileiros, e até um índice do Datafolha, por 91% dos brasileiros eles me reconhecem e 88% deles confiam na nossa marca. Então, esse é um pilar muito importante para nós, que a gente sempre coloca nas nossas mensagens, nas mensagens dos nossos porta-vozes, e como a gente é percebido, ainda bem, né? E para a gente é muito importante, obviamente, ser um movimento de dentro para fora. Então, eu não só falar sobre isso, mas que os nossos clientes, principalmente, sintam isso. Então, hoje, eu não estou mais na lista, né? Não estou na lista, na real, de marcas que têm mais reclamações no Bacen e no Procon. Isso, para mim, é muito importante, né? Eu recebi, há 2 anos, eu sou reconhecida pelo Reclame Aqui com o selo RA1000. Então, para a gente ter um bom atendimento e que o meu cliente perceba isso, é extremamente importante. E, obviamente, é algo que a gente preza muito internamente e muito das nossas evoluções está para garantir o melhor atendimento aos nossos clientes. Outro pilar aqui importante, que também vai reforçar minha marca dentro desse pilar de confiança e também de inovação, né, porque a Cielo é uma empresa de tecnologia, é a gente ser reconhecidas por prêmios como no Valor Inovação, Open Startups. Então, mostrar que a Cielo apoia inovação, apoia fintechs, e a gente está aqui para promover o nosso mercado, né? Em diversas, até a gente estava falando disso agora, a Cielo estava junto lá no evento do Banco Central com um protótipo do Pix automático. Então, eu estou ajudando a levar essa solução para o mercado. Isso para nós é muito importante. A nossa VP estava no evento Febraban para falar como a gente pode entrar em mercados subpenetrados, como o mercado de B2B, de indústria, né, de postos de gasolina, que tem uma penetração de cartão muito baixa. Então, no fundo, eu quero dar acessibilidade para esses estabelecimentos, eu quero que eles possam vender mais, gerar mais receitas. Então, eu tenho muito essa missão aqui, que é de promover mesmo a economia, a nossa realidade do nosso mercado.
Então, para nós é realmente assim, isso é de dentro para fora, né? O movimento de dentro para fora. 88% de confiança demonstrada através do que você falou é um índice maravilhoso, né? E Uhum, também não está entre as empresas que têm um número elevado de reclamações, uhum. complementam isso, e principalmente vocês trabalhando proativamente junto com o Febraban, junto com tudo, Banco Central, para fazer essa percepção ser ainda melhor. Parabéns. Tem uma, até Então, posso adicionar, eu acho que é um orgulho para nós, tá? A Cielo é uma empresa de alto renome, são poucas as marcas que têm esse selo, não sei se é a melhor forma que eu posso falar, mas isso mostra o nosso reconhecimento perante ao mercado, a nossa credibilidade, para que a gente consiga ter essa chancela de uma marca de alto renome. Isso, obviamente, nos protege em diversos momentos, mas isso mostra como a nossa marca tem credibilidade e confiança. vamos chegando nas duas últimas perguntas, meu bem, e estou adorando a conversa. A primeira é, como bom carioca, não dá para não fazer uma piada, né? A Cielo tem 30 anos, Natália está 9 anos na Cielo, não sei como é que a Nem me Cielo, fala. não sei como é que a Cielo sobreviveu 21 anos sem você, né? É só uma piada do bem. É só uma piada do bem. É, e parabéns de novo por toda esse comprometimento e essa energia. Pergunta, faltam duas. Primeiro, qual foi, dentro dessa sua jornada de 9 anos, o desafio que você entende que foi o principal, e que marcou a sua carreira? Olha, o desafio é sempre o próximo. Adoro essa frase, vou repetir aqui, porque eu acho que a gente tem que ter muita vontade de trabalhar. E para mim, o próximo vai ser sempre o melhor. Mas, falando aqui do que, né, do meu histórico, eu acho que eu já fiz muitas campanhas criativas, campanhas com celebridades, enfim, mas o rebranding foi muito importante. Eu já falei aqui todas as questões de marca, de campanha para fora, mas foi um grande desafio cultural. Porque tudo aquilo que eu falei sobre, né, a marca, até aquela, né, aquele crachá de líder, a pessoa, ele também foi uma barreira cultural aqui. Então, quando eu lancei o rebranding da Cielo, eu joguei ele para fora, mas ele tinha que ser respirado e sentido aqui. Então, todos os meus atributos culturais da companhia para colaboradores, como que eles enxergavam a marca, como essa nova realidade do mercado, ela teve que ser implementada e entendida aqui pelos colaboradores, né? O pessoal, os nossos colaboradores, eles, né, tem muita gente com muito tempo de casa e obviamente que a cultura ela muda e foi um grande movimento de mudança de cultura, mudança de mentalidade aqui internamente da Cielo. Então, com certeza, profissionalmente foi muito desafiador. Foi um processo aqui de quase 8 meses e mais. Era um PMO absurdo. Nossa, a gente fazia um PMO com todas as áreas da Cielo. Mudar logo, não é só mudar logo na caixa e no site, é mudar. Gente, você não tem ideia até onde tem o logo, onde pode aparecer um logo errado nessa vida. É surreal. Então, foi um processo de mapeamento de diversas áreas e mudança de mentalidade mesmo, que, assim, eu fiz, pra você ter uma ideia, eu fiz reunião até com o arquiteto para mudar aqui as paredes do prédio, as frases que estavam escritas, porque era outra cultura. Né? Era outra cultura. Então foi muito interessante, foi rico, muito rico, eu aprendi muito. Vou fazer o último break antes de fazer a pergunta final, para você que está nos acompanhando. O que a Natália expressou é um dos fundamentos do rebranding, né? Seja uma construção de marca, ou seja um processo de rebranding, ele tem o seu começo no negócio e na cultura. Você pode ter feito a melhor marca possível, mas se isso não está aderente à cultura, ela é só um objeto de design, e ela não permeia a organização e provavelmente terá vida curta. Mas quando você faz acima de tudo, e não é fácil, né? Nós humanos nos conhecemos, mas quando você consegue fazer de forma consistente uma mudança de visão interna, isso chega muito mais forte para o mercado. Não adianta você ter gasto X milhões, ter colocado os maiores influenciadores dentro da sua propaganda, você ter
pintado um avião com as suas cores se isso não tiver na cultura? Se no dia seguinte as pessoas não souberem vender isso para o cliente? Quando o cliente perguntar, eu vi a sua nova marca, o que que mudou? Se a pessoa gaguejar, é porque ela não trouxe isso para si. E ela precisa dizer, isso é uma nova postura, é um novo foco nosso, é uma nova forma de abordagem, de agora em diante nós somos dessa forma. Então, o que a Natália disse é o começo de tudo, é a cultura interna. É você garantir o comprometimento, o engajamento de todo mundo dentro do que é essa nova proposição de valor. Todo o demais é mega importante, mas é decorrência, eu estou falando da minha experiência, não, né, não para a Natália, é decorrência desse esforço interno. Ok? Meu bem, já estou com pena de dizer, mas essa é a última pergunta. Nós estamos caminhando para o nosso final. Queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Nosso público, acima de tudo, são pessoas que têm algo como 25 a 35 anos, são pessoas que ou estão fazendo um MBA ou querem fazer, e, acima de tudo, têm uma ambição positiva de fazer uma mudança ou uma evolução na sua carreira. Qual é o recado que você daria para essas pessoas? Olha, nunca percam, acho que a paixão, né, pelo que você faz. Por mais a gente tem dias difíceis e dias mais fáceis, mas eu acho que no fundo você tem que gostar muito daquilo que você faz e você não tem que ter medo. Como eu falei, eu estava numa crescente na minha carreira, né, dentro de agências de publicidade. Talvez para mim fosse até mais fácil crescer naquele momento, mas eu falei, cara, quero conhecer novas coisas, quero aprender. Independente se isso para mim pensando na minha evolução de carreira como um todo, seja, de repente, eu dar um passo lateral. Então, para mim, foi muito importante não ter receio de aprender e de vir para uma nova realidade para mim, que profissionalmente me deu um olhar muito mais generalista e acredito que me ajudou muito profissionalmente a estar onde eu estou, né, hoje, né, nesse momento meu de carreira. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que é você ter humildade. Porque todo dia eu aprendo, todas os meus movimentos, eles são em função de aprender. E eu não tenho vergonha, não interessa, gente. Se eu posso ser o suprassumo, eu não sei tudo e não saberei, é óbvio. Então não tenha vergonha de falar, não sei, me explica. Você explicou um negócio estranho, é porque eu sei mais ou menos mesmo. Você pode me explicar melhor? Porque eu acho que a humildade te conecta com as pessoas e também te gera conhecimento. Você fala, não entendo isso aqui direito, preciso estudar. Então, acho que é muito importante porque também a gente coloca numa zona de conforto, fala, aqui já estou bom, estou sabendo tudo. Não, você sempre tem mais alguma coisa nova para aprender. E isso te leva em novos lugares. Às vezes você faz umas zonas e fala, nossa, é estranho, acho que eu estou dando aqui, talvez sejam. Não. Sempre que você está aprendendo, você está dando um passo para frente. É isso. Não tenha medo. Não sai daí não. Pessoal, com isso a gente termina mais um Bora Falar de Brand e Reputação. Tivemos a oportunidade hoje de conversar com essa pessoa fantástica, Natália Garuti, gerente de marketing da Cielo. Ela contou desde a experiência dela em vidas passadas, em agências, DM9, Young, entre outras, como ela entrou na Cielo, o que foi as suas atividades iniciais, produtos, negócios, a sua evolução, a house que ela gerencia com um conjunto relevante de profissionais e, principalmente, demonstrou tanto a importância do rebranding como o foco que ela tem no negócio, a total aderência da profissional de marketing e comunicação com o negócio e com os valores da Cielo. Se você curtiu, por favor, clica aqui embaixo. Lembrando que o Bora é um projeto acadêmico, ele não tem nenhuma ambição de comercialização, então ele depende, para a gente vencer o tal do algoritmo, a gente precisa das sinalizações positivas de todos vocês, e principalmente, se você curtiu e entende que este conteúdo faz sentido para uma pessoa que está neste momento querendo fazer essa transição, essa evolução de carreira, por favor, compartilhe, porque é assim que a gente consegue angariar corações e mentes. Dentro do nosso objetivo de conversar com pessoas interessadas e interessantes, eu acho que hoje a gente chegou na escala de 10
porque ela é tanto interessada como interessante de tudo isso que ela faz. Então, para vocês, fica aqui o nosso grande abraço e até a próxima. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada.